Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, por nós estarmos aqui, por nós podermos realmente nos encontrar e, de certa forma, ter uma tábua de salvação em relação às pessoas que nós encontramos. Que os nossos encontros sejam realmente como encontrar água no deserto, Pai. Que os nossos encontros, eles realmente sejam um lugar para a gente poder aprender, poder ensinar, poder trocar, mas simplesmente também sentir o contato um dos outros, para nós conseguirmos vivenciar essa experiência humana que às vezes é tão difícil e às vezes é tão maravilhosa. Nos ensina a caminhar diante disso tudo, Pai. Nos ajuda. Dá da tua graça, da tua palavra. Abençoa o Neto, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está aqui, o Fabrício, abençoa o Rafael. Me abençoa, nos ajuda, Jesus. Nós precisamos de ti. Amém. Amém. Vamos lá então, meus irmãos. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Feliz, Brasil. Há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a esperança na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Glória a Deus. Meus irmãos, Amém. a Deus. Agora a gente vai adorar o Senhor aqui com o louvor do garoto de Ipanema, profeta Chico Buarque. Uma crônica do povo brasileiro.
Certos dias, quando penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, o que parece que acontece de repente, feito um desejo de viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar. E aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldeadas, com uma alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de... Amém. Amém. Amém demais. Demais, né? Amém demais. Amém demais. Amém demais. Meus Amém. irmãos, Amém. nós vamos meditar um pouco sobre a justiça na vida da irmã Ruth, nora de Noemi, e como, no contexto veterotestamentário, patriarcal, machista, etc., etc., a justiça de Deus, ela se fez presente. E é interessante porque ela, aí, sem querer, olha o Espírito de Deus soprando, sem querer a gente vai acabar emendando um pouco nessa questão da justiça nas relações, nas micro-relações, né, que serão os temas das próximas pregações. E eu nem sabia disso, mas acabou coincidindo. Então, basicamente, quem é Ruth, né? Ruth é uma das noras de Noemi, que era a esposa de Elimeleque, que foi viver fora, né, do Reino do Sul, né, na terra de Moabe, porque no período lá dos juízes, né, em que o Elimeleque viveu, tal, a situação do povo estava complicada, a situação econômica, a escassez e tal, como era uma economia agrícola pastoril, né, quase que 100%, né, enfim, eles foram procurar uma terra melhor para viver e foram para essa região. E daí, lá, os filhos, né, de Elimeleque e Noemi, eles se casaram com duas mulheres da terra, de Moabe,
E depois o Elimeleque morreu, depois os 2 filhos também morreram, e ficou a órfã, a Ruth e a Noemi com a mão na frente e outra atrás. E daí elas decidiram voltar para Belém. E nessa volta, né, eles precisavam sobreviver e tal, porque não era fácil, aliás, até hoje não é, mas naquela época menos ainda, uma mulher, ou mulheres, né, ainda mais mulheres viúvas, né, sobreviverem de maneira digna. Então a Noemi já dispensa todo mundo, fala, ó, seguinte, para sobreviver aqui, vocês podem cada um seguir o rumo quem quiser, porque não vai ser fácil e tal. E aí a órfã sai fora e a Ruth decide ficar com a Noemi. Ela fala, não vou te abandonar e tal. E daí, no primeiro momento, pegando aqui a Noemi enquanto personagem, né, enquanto sujeito aqui do texto, da história, a primeira coisa que a gente percebe na vida da Noemi é um protagonismo, né, e um empoderamento de alguém que toma as rédeas da situação e meio que demonstra um comportamento atípico, né, para uma mulher naquela época, porque numa sociedade patriarcal, né, você tem sempre a questão da submissão feminina, a questão da mulher quase que como ninguém, né? Ela não chega nem a ser um ser humano em algumas sociedades, né? Sobretudo ali na Mesopotâmica, né? Na Mesopotâmia, onde o povo de Israel viveu. Isso não era só um problema de Israel especificamente, né? Os povos assírios também eram machistas, patriarcais, os babilônios, os fenícios, etc. Então você percebe que a Noemi ela já exerce um protagonismo em relação à própria vida, tanto das duas noras, né? No sentido de, como eu posso dizer para elas que elas podem tomar a rédea, né, do seu futuro dali para frente, que elas não necessariamente precisam buscar alguém para se casar e tal, e etc., num primeiro momento, né? Num segundo momento, então a Noemi, ela meio que é a protagonista ali daquilo que seria a vida dela e da Ruth no decorrer da história. É ela que meio que exerce o papel do Elimeleque, né, o que seria o Elimeleque caso ele estivesse vivo. E depois, quando a Noemi diz para Ruth, vai lá nas plantações lá de trigo do Boaz, tal, porque ele é um parente nosso, e lá você, se eu não me engano é isso, né? Acho que ele é um parente dela. E lá você vai encontrar generosidade e tal. E daí, chegando lá, uma outra questão interessante é que o Boaz ele não tem uma postura patriarcal que era comum naquele momento, né? Ele não tenta se apoderar da Ruth como se ela se tornasse, como se ela fosse uma coisa, né? Ele tem uma postura de generosidade e de respeito para com ela, até depois, quando ela vai dormir com ele não toma ela para si, se é que vocês me entendem, né? Ele deixa ela dormir no pé da cama lá e fala, não, ó, fica aí, se até o dia amanhecer e ninguém vem reivindicar o direito por você, né? Porque o marido dela tinha um parente próximo e ele era o cara na sucessão, porque a mulher tinha que pertencer sempre a alguém. Então, se o cara que na sucessão, depois do seu marido não vier te reivindicar, eu vou me casar com você e tal. E o Boaz, nesse sentido, ele exerce a função de libertador da Ruth, né? O Goel, é Goel a expressão, né? Não sei. O libertador na língua hebraica da Ruth. Então, ele exerce justiça, sendo que ele tinha todas as condições de exercer justiça no seguinte sentido: ele é uma figura que tira a Ruth de uma situação de vulnerabilidade social, né? Sendo que ele poderia exercer mais opressão sobre ela pelo fato de ser o cara que ia ser o marido dela, ia ser o dono dela em tese, né? Pensando a partir dos parâmetros israelitas, né? Então, o Boaz, ele se apresenta como essa figura, né, de libertador, né, na microesfera de relação, né, porque ele não é um rei, ele não é um cara, ele não tem um poder político, digamos assim, mas na micropolítica ele acaba se tornando essa pessoa libertadora, né, na esfera de relação, sobretudo marido e mulher, o que era bastante algo incomum naquela época. Depois, né, e eu acho que essa talvez seja uma das questões centrais da história, é que o filho que
a Ruth tem com Boaz, ele é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, e que depois, e por causa disso, ela faz parte, né, da genealogia de Jesus. Mas antes disso, ela já é a tataravó, né, que é Ruth, aí tem um filho, aí tem um Jessé, enfim, ela está ali na genealogia do cara que vai conquistar o território mais importante, né, do povo de Israel, que é o Davi. Então, uma estrangeira que passa a fazer parte, que passa a ser considerada como povo de Israel, como parte do povo, e tem uma importância na genealogia do próprio do povo, mas também na questão geopolítica aí, né, do Davi enquanto rei. Isso mostra, se a gente fizer uma leitura crítico-contextual, e esse foi meu esforço, né, não descobri nada, na verdade aprendi isso com o professor Júlio Zabatia. Se a gente fizer uma leitura crítico-contextual, isso mostra como o Deus de Israel, né, através dos seus filhos, ali no caso, os personagens do livro de Ruth, ele rompe com a questão da raça, né, com esse conceito que é muito mais social, que é muito mais político, e dá vazão a todos, boa parte dos preconceitos, guerras, conflitos internos, conflitos dentro de penitenciárias, conflito de fronteira, e é o Deus de Israel mostrando como ele não está muito preocupado, na verdade não está nada preocupado com essa questão, porque apesar dele ter um povo, isso não o impede de fazer com que o não povo se torne povo, porque a Ruth, ela cumpre, ela tem um caráter e um proceder que está de acordo com o caráter do Deus de Israel. Né? Então Deus ele rompe até com a sua própria a limitação que ele se autoimpôs, digamos assim, escolhendo um povo. Então ele rompe com esse conceito de raça e de certa forma é interessante para a gente pensar tantas questões aí de xenofobia, de enfim, e etc. Né? Porque assim como Deus ele não classifica o gênero, né, representando a Noemi como chefe de família, ele também não classifica a raça. Então, o Deus de Israel, ele se sobrepõe a essas questões nessa história. Né? Então, a justiça no livro de Ruth, e para mim essa é a questão mais legal da história, e é o ponto principal que eu quero tratar aqui, é que a justiça de Israel, do Deus de Israel, é uma justiça que transcende as questões políticas e econômicas. Por quê? Ela também é uma questão de justiça política e econômica, mas é mais do que isso, é também uma questão de justiça de gênero, é uma questão de justiça de etnias, né? É uma questão, porque eu não gosto de usar a terminologia raça, é uma questão de justiça étnica, é uma questão de rompimento com preconceitos, com padrões sociais, né, que atrapalham muito mais do que ajudam. E esse aqui é o padrão de justiça apresentado no livro de Ruth. É a justiça apresentada na microesfera de atuação de pessoas em determinado momento aqui de fragilidade social, né, no caso das mulheres, mas que apesar disso conseguem não só tomar o protagonismo de suas vidas, mas também encontrar alguém, no caso Boaz, que é alguém que também responde, né, a essa postura de, digamos assim, é alguém que também tem um caráter semelhante ao Deus de Israel, no sentido de poderia ser um cara mau, mas eu vou agir conforme os padrões do Deus de Israel. E aí que a gente se pergunta até que ponto tem justificativa para que aquele povo tivesse posturas patriarcais, sendo que o Deus dele não era um Deus patriarcal, no sentido social da coisa. Né? Claro, tem a questão dos patriarcas e pá, mas enfim, essa é a reflexão de hoje que eu gostaria de trazer. E, para terminar, uma frase do professor Zabatero,
um trecho, né? Diz o seguinte: para buscar e construir justiça também há que se pensar, há que se fazer teologia, há que se fazer teoria. Resistência ao pensamento, planejamento, ação, persistência, discernimento, atitudes humanas indispensáveis para a realização da justiça. Ética, espiritualidade e missão se reintegram na busca por justiça, em qualquer de suas dimensões, em qualquer de suas situações. Então, eu penso que Ruth ela é um exemplo de resistência a um contexto de opressão, e o Boaz é um exemplo de libertação num contexto em que ele poderia reafirmar a opressão, mas ele não o fez, né? Como Abraão mesmo, que tentou vender a sua mulher 2 vezes, né? Para literalmente livrar a sua cara. E é isso. Glória a Deus, meu irmão.